Pessoal, boa noite. Vamos lá então dar início à nossa aula sobre o sistema esquelético. Peço que vocês acompanhem no material, façam as anotações e anotem as possíveis dúvidas que possam surgir. E assim que vocês forem visualizar o vídeo, podem estar me mandando as dúvidas para a gente estar tentando solucioná-las. Bom, o sistema locomotor, né? Ele é o mais volumoso do corpo humano. Ele representa 80% do peso corporal, né? Então ele tem uma parte bem significativa no corpo humano, e esse sistema locomotor ele é composto por ossos, né, articulações e músculos. A princípio a gente vai estar falando sobre os ossos. Bom, os ossos são órgãos estáticos e se unem entre si por meio de articulações. Então, junto ele vai formar um conjunto que é chamado de esqueleto. Qual é a função principal do esqueleto? É a sustentação do corpo humano. Quais são as características dos ossos? Os ossos eles são esbranquiçados, duros, eles vão se unir por meio de articulações para constituir o esqueleto, né? E eles são irrigados por dois canais. A gente tem os canais de Volkmann e os canais de Havers. Sendo qual que é a diferença entre eles? Os canais de Volkmann, até aqui na imagem para perceber, eles são menores, são vasos menores, são canais mais estreitos. Já os de Havers são canais maiores, mais largos, e não apresentam vasos linfáticos, apenas esses canais que vão irrigar e vascularizar. Bom, quais são as funções do sistema esquelético? O principal é a sustentação do organismo, né? Então, é oferecer apoio para o corpo, proteção de estruturas vitais, como por exemplo o coração, o pulmão, o cérebro. O pulmão, por exemplo, ele é protegido por meio da caixa torácica. O cérebro ele é protegido por meio do crânio. Também ele é base mecânica para o movimento, armazena sais como por exemplo o cálcio, e também a hematopoética, que é o suprimento de células sanguíneas, a produção de células sanguíneas. O nosso esqueleto nosso corpo humano ele tem como totalidade 206 ossos, né? Então a gente tem na cabeça 22 ossos, no tórax 37, nos membros superiores 32 ossos, membro inferior 31 ossos, e a gente tem o esqueleto ele é dividido, né? Então nós temos esqueleto axial e esqueleto apendicular. Qual que é a diferença? O esqueleto axial ele é composto pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco. Lembrando que o tronco ele é composto por tórax e abdômen. E o esqueleto apendicular ele é composto pelos membros superiores e inferiores, né? E a união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular se dá por meio das cinturas. Então, eu tenho aqui cabeça, né? Tronco e o pescoço. Isso aqui é o esqueleto axial. Membros superiores e os membros inferiores é o esqueleto apendicular. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular, ele é ligado por meio de duas cinturas, ou cíngulo, como a gente pode chamar também. Deixa eu mudar a cor aqui para facilitar para vocês compreenderem. Pode ser chamado de cintura ou de cíngulo. Aqui em cima, ó, eu tenho a cintura escapular, que ela vai ligar os membros superiores com o tronco, e aqui embaixo eu tenho a cintura pélvica, que vai ligar os membros inferiores com o tronco. Então, a gente tem dois esqueletos, a axial, que é composta pelos ossos, cabeça, os ossos da cabeça, pescoço e tronco, e o esqueleto apendicular, que é composta pelos ossos do membro superior e do membro inferior. São ligados o esqueleto axial com o esqueleto apendicular por meio das cinturas pélvica e escapular. Bom, olha aqui, ó, facilitar a divisão do esqueleto. Então, a gente tem esqueleto axial, que são os ossos da cabeça, né, crânio, os ossos da face, os ossos do tronco, que são os ossos da costela, coluna, né, que são composição do esqueleto axial, e os ossos dos membros, né, superior e membro inferior, úmero, rádio, ulna, e os dos membros inferiores, fêmur, tíbia, fíbula, os ossos do pé, são a composição do esqueleto apendicular. A gente vai falar de cada um desses ossos aí posteriormente. Bom, os ossos eles podem ser classificados. A gente tem ossos longos, né, ossos curtos, ossos planos. Qual que é a diferença entre eles? Né? Os ossos longos são aqueles ossos que eles têm um comprimento maior do que a largura. Né? Geralmente, eles possuem diáfases, né, e epífises. Olha só, a gente tem o fêmur. O que é diáfise e o que é epífise? Epífises são as extremidades do osso. Então, isso aqui são as epífises do osso.
Isso aqui no meio é a diáfise, tá? Então, as extremidades, deixa eu colocar o vermelho que fica melhor para vocês visualizar. As epífises são as extremidades, então, epífise. Epífise. Então, lá em cima tem uma epífise e aqui embaixo eu tenho outra epífise. E no meio eu tenho a diáfise. Sendo que aqui a gente vai ter que lembrar daqueles termos de localização, né? Lembra lá que eu falei proximal, distal, né? Então, diáfise e epífise. Lembra que eu falei de proximal, distal? Então, aqui eu tenho o fêmur. Tem a parte proximal do fêmur e a parte distal. Aqui que está mais próxima do tronco é chamado de epífise proximal, né? Mais próximo. Então, a gente lembra de próximo, epífise proximal. E o que está mais distante do tronco, a gente vai falar que é epífise distal, né? Diz de distante, então, distal. Certo? E aqui no meio a diáfise. Bom, a gente tem, isso são os ossos longos, né? Um exemplo de osso longo é o fêmur. O fêmur, inclusive, é o maior osso do corpo humano. A gente tem ainda os ossos curtos. Os ossos curtos são ossos que geralmente são parecidos com um cubo, né? E eles têm geralmente o comprimento igual à largura. Lá no osso longo a gente tem um comprimento maior do que a largura. No osso curto a gente tem, ó, um exemplo são os ossos do carpo, né? São os ossos aqui da mão. A gente tem o comprimento, mais ou menos o mesmo tamanho da largura, né? São ossos bem parecidos com o cubo. Olha a diferença desses ossos aqui para um osso longo, né? O osso longo, comprimento bem maior que a largura. Osso curto, o comprimento bem parecido com o tamanho da largura. E tem ainda os ossos planos. Os ossos planos geralmente são ossos finos, né? Um exemplo de osso plano são os ossos do crânio, tá? Que a gente vai falar agora mais pra frente. Então, diáfise e epífise a gente já comentou, né? E só um detalhe, a gente tem, além da epífise e da diáfise, tem bem entre a diáfise e a epífise, a gente tem o que a gente chama de metáfise, tá? Também a metáfise tem metáfise proximal e metáfise distal, como eu falei. Lembra sempre, ó, proximal, de próximo, distal, de distante, certo? Gente, e a gente tem algumas saliências ósseas quando se fala de osso, de estrutura óssea. A gente tem os processos, né, tubérculos. Processos geralmente são elevações, tubérculos são elevações também, trocânter, espinha, eminência, lâminas, cristas, cabeça, côndilos e facetas. E tem ainda depressões ósseas. Depressões são fossas, sulcos, forames. Forames são pequenos buraquinhos, meatos, seios, fissuras, canais, cavidades, acetábulo e fóveo. E tem ainda a configuração interna dos ossos. Os ossos internamente eles são compostos pelo periósteo, né, e pelo endósteo. Periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo, né? Vamos lembrar lá de tecido conjuntivo, que a gente falou dos tipos de tecido. Então, é um tecido conjuntivo que ele vai revestir a superfície externa da diáfise e ele vai fixar em toda a superfície externa do osso, exceto na cartilagem. Esse periósteo ele vai servir principalmente para quê? Proteger o osso e fixar os músculos. O periósteo ele tem muitos vasos sanguíneos que vão nutrir esse osso. Já o endósteo, né, ele se encontra no interior da cavidade medular. Então, o endósteo ele vai ficar no interior, ele vai revestido por tecido conjuntivo, mas ele fica no interior do osso. Periósteo fica por fora e o endósteo fica por dentro, tá? Então, periósteo reveste externamente e o endósteo reveste internamente. Os ossos da cabeça, né, iniciando, são vários ossos. Quais são os principais que eu preciso que vocês memorizem, tá? Então, temos todos esses aqui. Os que eu preciso que vocês saibam mesmo, basicamente, os do crânio, é o frontal, que é esse bem da frente da cabeça. Os parietais, né, que são dois.
de um lado e do outro, temporal também de um lado e do outro, o occipital, que fica aqui por baixo, o zigomático, que é o ossinho da bochecha, a mandíbula, que é o ossinho que fica aqui no queixo, né? O maxilar, que fica aqui por cima, o nasal. E também é interessante que a gente saiba o lacrimal, tá? O lacrimal que fica aqui ao redor dos olhos. Então, a gente tem parietal, né, frontal, occipital, temporal, o esfenoide, tá? O esfenoide é aqui bem lateralmente aqui da nossa face, orbicular ou órbita, nasal, o malar, maxilar superior, maxilar inferior, né, que são já ossos da face. Então, a face é composta por 14 ossos e o crânio é composto por 8 ossos. Na face, a gente tem o orbital, que fica ao redor dos olhos, o nasal, o maxilar superior e inferior e a mandíbula. Já os ossos do crânio, a gente tem parietal, frontal, occipital, temporal e esfenoide. Já no tórax, gente, é um pouquinho mais complexo, porque o tórax a gente tem, além das vértebras, a gente tem ainda a coluna, né? Então, vamos lá. A coluna, ela é dividida, a gente tem, além das vértebras, tem as costelas, né, que eu ia falar e eu confundi. Então, a coluna a gente tem a parte de vértebras. Olha só, a gente tem divisões quando se fala de vértebras. A coluna é composta por vértebras cervicais, vértebras torácicas e por vértebras lombares, além do sacro e do cóccix, tá? Então, a gente tem lá no início as vértebras cervicais, são 7, vértebras torácicas são 12 vértebras e vértebras lombares são 5 vértebras. Então, cada vértebrazinha dessa daqui, ó, a gente tem um nome, tá? Então, é fácil para memorizar. Por quê? As cervicais são 7. Então, a gente tem a C1, que é a primeirinha aqui. A gente tem a C2, que é a segunda. E assim vai indo até a C7. Então, eu tenho 7 vértebras cervicais. Eu tenho C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, certo? Isso são as vértebras cervicais. E aí temos as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, da mesma forma, só que elas são 12. Então, eu tenho T1, T2, T3, T4, até a T12. Então, olha só para memorizar fácil, gente. C de quê? De cervicais. T de torácicas. Então, cervicais eu tenho 7. Então, C1, C2, C3, C4, C5 até a C7. Torácicas eu tenho 12, então T1, T2, T3 até a T12. E por último, as vértebras lombares, né, que são 5. Então, é L1, L2 e são 5, então eu tenho até a L5. Além, né, das vértebras, né, do osso do sacro, na verdade. Então, eu tenho o sacro e, por fim, eu tenho o cóccix, tá? Os ossos do sacro, alguns autores colocam também dividido até 5. Então, tem S1, S2, S3 até S5. E uma do cóccix. Os ossos da coluna vertebral se articulam com o osso do crânio, o osso occipital do crânio, e com o osso do quadril, o ilíaco, né? Então, aqui, superiormente, vai se articular com o crânio, né? Com o occipital. E inferiormente, vai se articular com os ossos do quadril, né? Com o ilíaco. A gente vai ver os ossos do quadril mais pra frente. Só mais uma vez para memorizar, né? Vértebras cervicais eu tenho 7, vértebras torácicas eu tenho 12 e vértebras lombares eu tenho 5, além do sacro e do cóccix, tá? Então, C1, C2, C3, C4, até C7, T1 até T12 e L1 até L5. A coluna vertebral é dividida em 4 regiões, foi o que eu já falei, né? 4, na verdade 5, né? Porque a sacrococcígea tem alguns autores que colocam como uma região só, outros separam. Região sacral e região coccígea. E a coluna ela tem algumas curvaturas fisiológicas, né? Então, a gente tem na cervical, a gente tem lordose, né? Na torácica, a gente tem uma sinfosezinha, a curvatura é essa dobrinha, que é essa voltinha. Na lombar, a gente tem lordose, novamente, e na parte pélvica tem sinfose. E tem ainda uma outra curvatura que ela não é
fisiológica, que é a escoliose. A escoliose é como se fosse um S, tá? Então lembra, escoliose é a curvatura em formato de S. A lordose e a sinfose. Sinfose é como se fosse um Czinho ao contrário, tá? E a lordose é como se fosse um Lzinho, tá? Só para vocês memorizarem mais fácil. Bom, quais são as funções da coluna vertebral? Proteger a medula espinhal. A medula espinhal ela vai passar no meio da coluna, suportar o peso do corpo. Ela tem uma função bem importante na parte de postura e locomoção. Ela vai fixar as costelas, a cintura pélvica e os músculos do dorso. E ela ainda proporciona flexibilidade para o corpo, podendo fletir-se para frente, para trás, para os lados e ainda girar. Entre as vértebras, a gente tem os discos intervertebrais. Deixa eu achar aqui, ó. Os discos intervertebrais. Para que servem esses discos? Principalmente para amortecer o impacto quando movimenta, quando caminha, por exemplo. Né? Então, aqui entre cada vértebra tem esse discozinho de cartilagem. Só um detalhe. Quando tem, por exemplo, hernia de disco, o que acontece? Quando esse discozinho meio que se desloca, né? Sai do lugar que ele deveria estar. Então, é a famosa hernia de disco. Agora, partindo para os ossos dos membros superiores, a gente tem dividido em 4 segmentos. Primeiro, a gente tem a cintura escapular. Lembrando que a cintura escapular é o quê? É a que vai ligar os membros superiores no esqueleto axial. Então, a gente tem os ossos da cintura escapular, que é a clavícula e a escápula, os ossos do braço, que é o húmero, do antebraço, que é rádio e ulna, e da mão, que são ossos da mão, né? Que tem vários, a gente vai falar deles. Olha só, aqui na cintura escapular, a gente tem a clavícula, né? Que é esse ossinho aqui, a escápula, que é a famosa pá, o húmero, que também é um osso longo, um osso bem grande, né? E ele vai se articular aqui com a escápula. E a gente tem os ossos, né? Aqui do antebraço, que é a ulna e o rádio. Como que eu vou diferenciar a ulna do rádio? Lembra, gente, que o rádio é o que vem aqui, ó, direto pro polegar. Lembra da antena do rádio, polegarzinho. E tem os ossos da mão. Os ossos da mão se dividem em ossos do carpo, metacarpo e as falanges, tá? Então a mão é um pouquinho mais complicada. Então, para memorizar rapidinho, ossos do braço, húmero, rádio e ulna. Húmero, rádio, ulna e os ossos do carpo e da mão. Olha só como que é o húmero. Como eu falei para vocês, aqueles acidentes anatômicos que tem, ó, a gente tem colo, tubérculos, né? Tem cristas. Mas eu não preciso que vocês se atentem tanto a esse sulco, tubérculo, enfim, eu preciso que vocês saibam o nome dos ossos, tá? Isso pra gente é importante. Então, olha onde é a localização do húmero, né? Fica bem no braço. O rádio e a ulna, olha a diferença entre eles, né? O rádio e ulna. Olha só, o rádio num tamanho maior. Olha aqui o que é tuberosidade, para vocês entenderem. Tuberosidade, olha o que é um acidentezinho anatômico. O processo é isso aqui, ó, essa pontinha, né? Então, são esses acidentes anatômicos que a gente fala quando a gente está falando. Mas eu preciso que vocês saibam olhar para o osso e identificar que tipo de osso é esse. Que osso é esse, na verdade? Então, por exemplo, olhar esse osso aqui e saber identificar que ele é o rádio. A escápula, tá? E aqui eu tenho a clavícula. E os ossos da mão. Os ossos da mão, gente, eles são bem... Deixa eu ver se eu tenho... Não tenho, mas eu vou falar para vocês os nomes. A gente tem as falanges distais, são essas rosinhas aqui. Tem as falanges médias e tem as falanges proximais. Quando a gente fala em falange, né, então tem 3 falanges, como vocês viram. Todos os dedos têm 3 falanges, com exceção do polegar. O polegar ele não tem a falange média, ele tem apenas a falange distal e a falange proximal. A proximal, que está mais próxima do corpo. A distal, que está mais longe do corpo, tá? Então, lembra aqui, ó. Distal, distante. Proximal, próxima. E os ossos do metacarpo, né? Então, todos os dedos têm ossos do metacarpo e os ossos carpais. Os ossos carpais da mão, a gente tem amato, capitato, piramidal, trapézio, trapezoide,
E esses outros dois me falhou na memória aqui agora, tá? Esfenoide e tem o outro. Mas eu preciso que vocês saibam que são ossos do carpo, metacarpo e as falanges, tá? Esse já é importante para vocês saberem. Sabendo isso daí já tá bom para mim. Então, as falanges distais, falanges médias, falanges proximais, os metacarpos e os ossos do carpo. Quais são as funções do membro inferior? Partindo já para o membro inferior. Sustentação do peso corporal, tá? Então, a gente tem também a cintura, né? Coxa, perna e pé. Cintura pélvica, que é composta pelos ossos do quadril, o ilíaco, que é os ossos do quadril. Os ossos do quadril, eles são 3 ossos fundidos. Coxa, que a gente tem o fêmur, né? O joelho, que tem a patela. A perna, que é tíbia e fíbula. E o pé, que são os ossos do pé. Então, eu tenho aqui a cintura pélvica, que são os ossos do quadril. O segundo segmento, que é a coxa, que eu tenho aqui o fêmur. O terceiro segmento, que é a perna, eu tenho a tíbia e a fíbula. E o quarto segmento, que é os ossos do pé, que eu vou ter os ossos do tarso, metatarso e as falanges, assim como na mão. O pé é bem parecido com a mão, a diferença é que a mão é carpo, metacarpo e falanges. O pé é tarso, metatarso e falanges. Então, o osso ilíaco, ele é composto por 3 ossos, né? Então, eu tenho aqui na parte superior o ilíaco, né? Ou ilho, né? Essa partezinha aqui inferior, mais anterior, mais posteriormente, eu tenho o isquio e mais anteriormente eu tenho o pubis, né? Então, são 3 ossos, ilho, isquio e pubis, que vão formar os ossos do quadril, que formam a cintura pélvica, né? E eu tenho ainda os ossos da coxa, né? Na coxa eu tenho o fêmur. Então, o fêmur é o maior osso do corpo humano, é um osso longo, né? Tem a cabeça do fêmur, tem o colo do fêmur, colo cirúrgico, colo anatômico, côndilos medial, lateral, mas eu preciso que vocês saibam identificar o que? Fêmur, tá? Saibam que isso aqui é um fêmur a princípio. Tem ainda a patela, né? Uma vista anterior da patela e a vista posterior. Lembra que a vista anterior é a vista de frente, posterior é a vista de trás. A patela, ela é o ossinho do joelho e tem os ossos da perna, tá? A perna a gente tem 2 ossos, um mais grosso, né? E o outro mais fininho. Esse mais grosso é a famosa canela. Quando você pega aqui, o que você vai sentir é a tíbia, que é a famosa canela. E a fíbula, né? Que tá ligada na tíbia. Vou falar, são dois canos que tem na perna. Os 2 canos é a tíbia e a fíbula. E os ossos do pé. Os ossos do pé, que eu preciso que vocês saibam, assim como a mão, o pé é bem cheio de ossinhos, tá? Esse eu preciso que vocês saibam. As falanges distais são as da pontinha, as falanges médias e as falanges proximais. Além dos ossos do metatarso, né? Que é o cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial, o navicular, cuboide, né? E além do calcâneo e o talos. Bom, então a visão plantar e dorsal aqui dos ossos do pé. A gente tem, a princípio aqui, ó, na pontinha, as falanges distais, tem as falanges intermédias, né? E as falanges proximais. Além do metatarso e dos ossinhos aqui que formam o tarso, né? Então, eu tenho os ossos do tarso, eu tenho o maiorzão deles, o calcâneo, né? O talos, o 3, que é o navicular, o cuboide, o cuneiforme medial. Cuneiforme medial por quê? Porque ele está mais próximo, né, do eixo medial do corpo. O cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Então, os ossos do pé é bem tranquilo também, assim como o da mão. Tem esses ossinhos menores, né, são ossos curtos, mas o que eu preciso que vocês saibam são as falanges, os metatarsos e os ossos do tarso. Pessoal, o sistema esquelético é isso, tá? Eu vou passar a atividade. Vejam a aula, assistam a aula, as dúvidas eu estou à disposição. Leiam, o sistema esquelético tem que ler, tem que escrever, tem que desenhar, porque senão não memoriza, tá bom? Muito obrigada, qualquer dúvida, só chamar aí no WhatsApp.